Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Radar. Aqui é o lugar onde você entende como as pessoas funcionam, se você pode melhorar o teu relacionamento, tudo isso através dos gestos ao escrever. Eu sei que talvez você não conheça, meu nome é Letícia Radaik, eu sou especialista na escrita, eu trabalho com a grafologia, que através dos gestos a escrever de uma pessoa, você consegue sim saber como a mente dela funciona e melhor, se você é um profissional que trabalha com desenvolvimento de pessoas ou mesmo contrata pessoas, é importante que você saiba dessas informações. Mesmo que talvez você não tenha essas carreiras ou funções que eu falei aqui, certamente você se relaciona com pessoas. Logo, é muito legal você saber como as pessoas são de uma maneira fácil, simples, direto ao ponto, você pode desde se conhecer, fazer um filtro, em se estabelecer ou não uma relação com alguém. Se você tiver uns conhecimentos, ainda que sejam básicos, isso vai te ajudar muito. Foi assim na minha história, é assim na história dos meus alunos e das pessoas que eu atendo também. Olha só que legal, quando você aprende esse conhecimento, além de tudo isso que eu te falei, você pode ter ainda como uma chance, uma carreira, isso mesmo. Você pode ajudar outras pessoas também a fazer esse processo, a entender, né, um pouco mais sobre a mente humana através dos gestos da escrita, porque ali a gente chega até o inconsciente da pessoa. Então, aquelas imagens, aquelas falas, aqueles blá blá blás, não são o que vai te levar a acreditar ou não numa pessoa, mas a escrita dela, ela não mente. Então, hoje, eu estou aqui para te falar de uma coisa muito, muito legal, que é a questão de relacionamentos. Relacionamentos, e muitas vezes a gente cai, né, nos relacionamentos tóxicos, abusivos, a gente acaba se relacionando com pessoas que a gente fala, por que que eu fui fazer isso? Né? Por que que eu me deixei levar por essa situação? E muitas vezes no ambiente profissional ou pessoal, mas hoje eu quero falar especialmente sobre o relacionamento afetivo, porque muita gente passa por isso. Eu também já passei em algum momento da minha vida, não exatamente pelo que eu vou falar aqui, mas a relação entre um homem e uma mulher sempre ela vem cheia de e se, será que vai dar certo? Será que não vai? E conforme o tempo vai passando, né, dependendo da sua idade, depois comenta aqui quantos anos você tem, eu quero saber, né, quantos anos aí, qual a tua faixa etária, a gente vai ficando cada vez mais seletivo em quem a gente vai escolher para estar no nosso lado. Por isso que se você souber se o relacionamento com alguém tende a ser abusivo, né, pela escrita, só de você identificar traços na escrita de uma pessoa, isso pode te ajudar a estabelecer relações melhores e refletir se vale mesmo a pena ou não desenvolver um relacionamento com alguém, né? Então, assim, não tem como uma pessoa nunca passar por um desafeto, e outra, a gente não está aqui para procurar a pessoa perfeita, porque não existe, nem a gente é perfeito. Mas é legal você saber se tiver alguma coisa que não é bom você se envolver, né? Então, realmente, qualquer pessoa está aí, é, né, arriscado a ter relacionamentos que não são bacanas. Mas o que eu quero te contar aqui é baseado em uma história de uma amiga minha. Eu tinha uma amiga que ela teve um relacionamento com um moço, né? Eu vou chamar essa amiga de Bárbara e vou chamar esse moço de João, tá bom? Então, a Bárbara são nomes fictícios, porque eu não vou revelar, né? Obviamente. Mas a Bárbara era uma amiga muito querida e ela teve um relacionamento com um homem muito interessante, o João. Ele estava sempre ali atrás dela, demonstrando afeto, levava ela para restaurante, ele estava sempre atento quando ela pedia alguma coisa. Ela estava totalmente apaixonada pelo João. E ela sempre me comentava: ai, Letícia, eu fico tão entusiasmada porque acho que finalmente eu encontrei um homem que me valoriza. Aí eu perguntei: ah, é, né? Aquela coisa de mulher, a gente gosta de bater papo. Eu perguntei: e aí, como que tá, né, vocês dois? Ai, ela começou a comentar tudo que eu contei aqui, né? Me chamou, inclusive, para ver um filme que eu gosto, me deu presentes. Eu falei: ai, que bom, a gente fica feliz, né? Quando uma amiga, alguém da família, tá se dando bem emocionalmente, isso é fantástico. Só que passou um tempo e ela começou a ficar meio triste. Eu falei, mas o que que tá acontecendo? Não tá indo bem? Eu tô vendo você meio calada, você não falou mais nada. E o João, como ele tá?
Aí ela falou assim, ah, Letícia, não sei, parece que não deu certo, fiquei chateada, né? Ele andou, assim, se afastando um pouco e perdeu, sabe, aquela coisa de início, aquela paixão toda. E, gente, ó, a paixão, ela dura 8 meses, tá? De 8 meses a um ano. Então, se você tá numa dessas, aguenta as pontas aí, porque se passar essa fase, isso daí é segundo a ciência, tá? Não é invenção da minha cabeça. Se você estudar sobre isso, você vai ver que a paixão, ela dura pouco, né? Ela tem uma duração, ela é muito intensa, e ela tem uma duração um pouco menor, né, do que o amor, que vai durar uma vida inteira. Eu sei que passou esse tempo e a Bárbara decidiu que eles não iam mais ficar juntos. E aí ela, né, ficou um pouquinho chateada, passou uns meses e conheceu o Marcos. O Marcos, pessoal, era um homem realmente diferenciado. Ele era sério, ele era um homem que estava querendo ter um compromisso, inclusive, com uma mulher, ele queria se casar, e ele falava disso abertamente, que ele queria estabelecer uma relação familiar, né? Ele já estava procurando isso há muito tempo e ele não era mais criança para ficar brincando. E ela, né, começou a se interessar pelo Marcos, embora o Marcos não fosse tão atraente, tão envolvente quanto, né, o primeiro namorado, o João. Ela falou assim, olha, eu estou interessada porque eu estou vendo que ele é sério, né? Ele me trata bem, tudo, mas está sendo uma relação até nem tanto explosiva como era com o João. Aí passou. Eu sei que eles acabaram se casando e foi um casamento bem bonito. Ela estava toda linda ali, né? De véu e grinalda, como a gente sempre quer ver nossas amigas, e ele, né? Firme e forte lá, bonito também, aquele evento super bacana. Passaram-se alguns meses e o João, adivinha só, entrou em contato com a Bárbara, achou ela nas redes sociais e falou assim: Oi, Bárbara, olha, eu tô com muita saudade de você, você é uma mulher maravilhosa. E começou todo aquele papo de aranha que você já deve até imaginar o que eu tô falando. E a Bárbara ficou muito incomodada e ao mesmo tempo não sabia o que fazer com isso. E ela falou: Lê, vamos conversar? Eu preciso bater um papo. Claro, pode falar. Ela falou assim: você não vai acreditar. Que o João me ligou. Eu falei: não acredito. O João de novo? Ela é. E eu falei para ele que eu tô casada, que não tem mais nada a ver, que aquilo já acabou. E agora as coisas não são mais como antes. Então eu quero que ele não me ligue mais. E você acredita que ele fica insistindo? E eu tô muito preocupada que o meu marido veja, né? E fique chateado comigo, achar que tem alguma coisa a ver e não tem nada a ver, ela falou. Então, nesse momento, eu falei para ela: por um acaso, você tem algum texto, alguma carta, alguma coisa que ele deu para você, o João, para a gente saber se a gente estava falando de uma pessoa, sei lá, né? Vai que a pessoa era perigosa, né? A gente fica meio preocupado para ver. Aí ela falou: tem. Aí eu falei: então, manda aí para a gente ver, que eu quero dar uma olhadinha. Quando eu vi o texto do João, eu fiquei indignada. Aí eu falei para ela: amiga, você realmente saiu de uma boa, né? Não vale a pena. Então, essa situação, vou mostrar para vocês aqui os traços quais são, né? Revelou que realmente a gente tem que tomar cuidado. A gente não sabe quem são as pessoas. E muitas vezes a gente tem relações conturbadas e a gente fica achando que a pessoa está apaixonada, que ela quer, que não sei o quê. E, no fundo, a gente está passando por uma grande encrenca. A sorte, né? Que a Bárbara não deu continuidade, enfim, conseguiu terminar essa situação aí de uma maneira mais assertiva. A gente conversou e eu dei algumas orientações para ela para que realmente poderia, assim, sair dessa situação tão, né? Tem gente, né, que atua em cima das outras como se fosse um tubarão, né? A pessoa quer te comer, ela quer você, e ela viu aquela história, ela ficou indignada, ela falou assim: que não, eu quero, né? Ainda mais se essa pessoa tiver algum problema, algum distúrbio. Então, na hora que eu realmente vi essa letra, essa cartinha aqui que ele mandou, me deixou bastante aflita, né? E eu falei para ela: ainda bem que você realmente não ficou com essa pessoa, né? Imediatamente ela não tinha nada a ver com esse homem, só de você olhar os traços. Era uma pessoa, um homem que, inclusive, eu expliquei para ela, ele refletia um certo perigo. Os traços da escrita dele, conforme eu fui analisando, eu descobri que ele tinha uma questão de agressividade muito, muito forte.
E essa agressividade, ela chegava a machucar as pessoas, que num primeiro momento ele parecia mais a um homem galanteador, sedutor, mas não, ele fazia isso para ele exercer um tipo de controle, né? E quanto mais ele fazia isso, mais ele se sentia poderoso, né? E quando ele não estava perto, esses traços aqui também mostrava que ele dava em cima de outras mulheres. Então, é um relacionamento que potencialmente tóxico, né? E eu falei para Bárbara, inclusive, que esse homem tinha muitos conflitos com mulheres. Sabe por quê? Porque na escrita dele dá para ver que ele tinha um péssimo relacionamento com a mãe também. Então a Bárbara me disse que realmente isso eu tinha, inclusive, razão, porque ela sabia que ele não se dava bem com a mãe, inclusive ele tinha nem falado, não falava mais com ela há muitos anos, ele falava mal, ou ele falava que detestava a mãe, que a mãe não era uma boa mãe, etc. Então, eu vou te mostrar a escrita aqui do ex-namorado da Bárbara, né? Claro que eu não vou colocar a escrita inteira, somente alguns traços para você ter uma ideia. E lembre-se, antes de eu mostrar aqui, você não é um traço, né? Você, não é porque talvez você tenha um traço desse, ou você tenha a escrita de alguém, ou um marido, um namorado, e tem esse traço aqui, você vai falar, ah, Letícia, também é assim. Você não é um traço. Aqui nós estamos falando de um conjunto, mas, em especial, de acordo com a grafia, com o estudo da escrita, essas formações, elas são formações que devem se levar com um olhar maior, né? Porque são pessoas que têm uma tendência a ameaçar as outras, a exercer uma certa influência negativa ameaçadora. E quando eu falo ameaçadora, não quer dizer uma ameaça contundente e real. Ameaça, inclusive, ela pode ser mental, a pessoa pode ficar te perseguindo, a pessoa, você já ouviu falar, por exemplo, de stalkers? Os stalkers, não aquelas pessoas, ai, tô te stalkeando, tal, no Instagram, tô te perseguindo. Isso aí é uma certa maneira de falar de brincadeira, mas um stalker, ele pode ficar toda hora atrás para saber o que a pessoa está fazendo, e aquilo são um problemaço na vida da pessoa. Dá uma olhada na escrita, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem como que é, e você ter uma ideia de como esse conhecimento pode servir para ajudar, né, a você, as pessoas da sua família, inclusive, a você saber se realmente você deve ou não confiar em alguém, né? E que tipo de relacionamento você pode esperar, né? Lembra que você não é um traço, mas essas indicações, elas são importantes de serem faladas. De acordo com o estudo da escrita, a formação de engarra, você está vendo as setinhas vermelhas logo aqui, essa formação, ela mostra que você pode tomar um certo cuidado, né, com as pessoas. Elas são, esses traços, eles são frequentemente encontrados em escritas, inclusive de caligrafia de pessoas que cometem crimes, os criminosos, né? Não estou dizendo, preste atenção no que eu vou falar agora, que todo mundo que tem isso é criminoso, pelo amor de Deus, né, gente? Nós somos adultos e, se vocês sabem, esse é um canal muito sério. Eu sempre tratei informação aqui com vocês como adulto, né? E com você, que vocês também são sérios, porque vocês estão aqui no canal, senão vocês estavam assistindo fofoca, papagaiada. Vocês sabem que eu sempre só tenho esse conhecimento com muita seriedade e responsabilidade, assim como o meu instituto e tudo que eu falo aqui no canal. Então, eu quero que você saiba que, em primeira instância, não somos um traço. Aqui não é um canal de você. Aqui não a coisa ficar popular para você falar, nossa, olha assim. Não, é para você ter conhecimento, tá bom? Esse é o meu objetivo aqui, para que as suas relações sejam melhores, para que você tenha um conhecimento adicional e mais tarde, quem sabe você venha fazer um treinamento, um curso comigo no Instituto Radar, que aí você se formar como um especialista, ou você ter somente um conhecimento básico que vai te ajudar a avançar um pouco mais desde você conhecer uma pessoa, ajudar ela. Tudo isso através né, da escrita, dos gestos a escrever. Ela não precisa te falar nada, só através de um texto. Você consegue descobrir tudo isso e muito mais sobre o que a pessoa fala, além do que ela fala, não do que ela exatamente das palavras, mas além do que ela mostra, né? Porque a gente vai no inconsciente. Então, essas formações aqui em forma de gancho, elas aparecem nas escritas de pessoas que podem ter um potencial de perigo, de serem perigosas, tá? E se ela estiver dentro de uma relação, né, como foi essa da Bárbara aqui, uma relação afetiva, é realmente um parceiro que
precisa de cuidados, né? Eles são pessoas difíceis, perigosas, é uma relação muito complicada, né? São pessoas que vão partir seu coração, que vão fazer de tudo para te envolver demais, né? Essa pessoa pode, inclusive, ser fisicamente abusiva, violenta, e foi isso que, inclusive, a Bárbara ouviu falar sobre alguns outros relacionamentos anteriores que esse moço teve, né? É, então é perigoso, né? É bem a gente importante falar sobre isso. Então, esses traços aqui juntos, unidos a uma pressão mais forte, pode até falar de transtornos de personalidade, de distúrbios, né? Um escritor pode pensar que, por exemplo, nesse caso aqui, a parceira, tratar ela até sem respeito, né? Tratar a parceira como um objeto de gratificação sexual. E muitos desses escritores podem ser violentos nas relações. Então, a minha conclusão sobre esse parceiro, né, que a minha colega aí teve, não se baseia somente nesses ganchos, mas sim em outros traços, porque lembre-se, esses traços são só alguns. Quando você faz uma análise da escrita, você vai considerar outros elementos e categorias e aparecer isso várias vezes. Não é só uma carta, são vários manuscritos que a gente considera. Eu estou te mostrando aqui apenas algumas coisas que são muito evidentes e se você vê, já fica atento, né? Eu também vi muitas outras coisas aqui, incluindo a espessura dos traços, as pontas muito finas, inclusive nesses ganchos, né? E aí eu fico pensando como que, se eu pudesse transferir esse conhecimento para a maior quantidade de mulheres, poderia ajudar elas a prevenirem, né? Relacionamentos abusivos e mudar, né? Não precisa confrontar a pessoa, muda, né? O mundo tem muitos homens, tem muitas mulheres, e você pode escolher uma outra pessoa para se relacionar, né? Então, porque hoje aqui o tema é relacionamento, né? Em especial, esse traço significa amargura, um instinto muito de dominação. E ele pode aparecer, inclusive, na pessoa mais legal do mundo. Você vai, nossa, pessoa super legal, né? Pessoas que você nunca suspeitaria. Esse é um ponto importante, né? A gente não consegue ver atrás do rosto de uma pessoa. Sem conhecimento da escrita, você vai ver a roupa que ela coloca, com as palavras que ela usa, as atitudes que ela tem, né? E aí, quando a coisa acontece, você vai falar, puxa, me apunhalou pelas costas, puxa, eu não esperava. Então, isso acaba sendo uma coisa meio difícil de lidar, né? E o que eu queria deixar aqui como uma mensagem, é que embora isso seja assustador, e você fala assim, nossa, então eu não vou poder confiar em ninguém. Não, você pode confiar nas pessoas. Tem muita gente que não tem esses traços. Tem outras pessoas que já têm. A vida é assim, né? E acho que a gente tem que olhar para a vida com a verdade, porque a gente consegue tomar decisões mais assertivas, né? E se a gente tiver uma ferramenta que nos ajude a ver as coisas com mais clareza, sem julgamento pessoal e sem você ficar se iludindo com palavras presentes. Isso pode, inclusive, ajudar você a se livrar de várias enrascadas e problemas, até com pessoas que podem, homens e mulheres, que podem ser muito nocivos, né? Essas questões são bastante perigosas e eu acho importante de falar aqui. Bom, fico aqui com o meu recado, com o meu aviso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você quiser participar da minha formação ou do congresso, vai ter um congresso de grafologia nos próximos meses aí. E aí você me manda uma mensagem e eu vou ter o prazer de te informar um pouco melhor como funciona esse congresso também, tá bom? Seja você um grafólogo ou não, isso vai te ajudar também a ver outros profissionais que utilizam a grafologia para a carreira deles. E tem um diferencial a mais, porque quando você entende a pessoa que está na sua frente, você pode ajudar muito mais essa pessoa a se desenvolver, a você mesmo tomar uma decisão mais assertiva em relação a que tipo de relação ou atitude você vai ter, né? Se você está de frente de uma pessoa, por exemplo, agressiva, você sabe que você tem que não pode chegar chegando, né? Você tem que modular o jeito que você vai falar, enfim.
é importante, é um tipo de conhecimento que não é difícil de você conquistá-lo através de uma metodologia rápida e fácil de aplicar, que é assim que eu criei o método Radai, né? E eu ensino os meus alunos, tem até aqui um livro, deixa eu pegar o livro aqui para te mostrar, eu escrevi um livro chamado Grafologia do Método Radai, que esse livro aqui está embaladinho porque vai para uma aluna. Esse livro não é vendido separadamente, ele é um livro somente para os alunos que fazem a formação de grafologia comigo, porque aqui eu sei que eu posso ensiná-los, aqui eles têm um passo a passo e eles vão conseguir, de repente, começar suas primeiras análises, até ajudar outras pessoas e trabalhar também, né? Meu objetivo é que o maior número de pessoas possa ter esse conhecimento, ter melhores relações, porque minha contribuição para o mundo. Então, se essa mensagem fez sentido para você, se você achou legal, escreve aqui nos comentários e se você passou já por algum caso de relacionamento abusivo, comenta aqui também, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que se você achar que vale a pena. E também curte, né? Se inscreve no canal e eu vou te agradecer bastante. Esse aqui é um trabalho que eu faço de coração para vocês e a gente vai se falando. Até o nosso próximo encontro.